dando uma passada por aqui mais uma vez para falar um pouquinho do setor de rental, né? E aqui nós estamos na semana do rental no Brasil e em vários países do mundo, organizado pela Naloc. A Naloc muito carinhosamente está levando para o mercado a história de algumas empresas que estão atuando há algum tempo e que vem desbravando, contribuindo com esse mercado e também aprendendo bastante com esse mercado. Então nós estamos aqui fazendo o nosso papel, vamos falar um pouquinho do nosso projeto, a SCAD Rental, né? E a gente sabe que são tantas estradas percorridas ao longo desses 48 anos que a gente está no mercado, e a gente começou lá em 1976. Em 76, papai, quando teve a ideia de começar o nosso projeto, e aí vem a grande lição, ou a primeira lição inspiradora, ele tinha quase 50 anos de idade, né, de 49 para 50 anos de idade, foi quando ele começou o projeto da SCAD. E a gente olha hoje os jovens hoje com ansiedade de querer fazer as coisas acontecer numa velocidade muito rápida, né? E em 76 a gente tinha um mercado muito mais restrito, um rental que ainda estava muito gatinhando, né, com pouco reconhecimento, tinha uma demanda de máquinas e equipamentos muito grande, porém não tinha muitas máquinas no mercado para serem ofertadas. Isso tudo, eu diria que em 76 o índice de rentabilidade das máquinas era muito diferente de hoje. As máquinas tinham uma receita e eu me recordo bem, tinha 13 anos de idade, meu irmão que caminha nessa estrada junto comigo, o Edmilson, tinha seus 15 anos, e eu me recordo muito bem que nessa época uma retroescavadeira, ele conseguia sustentar uma família com 4 filhos, né? E foi uma época onde a gente começou numa visão do meu pai, numa decisão muito simples, de entender ali em 1976 que o Brasil tinha tudo para construir, o Brasil tinha muita oportunidade, e essas oportunidades iam precisar de muita mecanização, iam precisar de muita máquina. Nessa conta nós demos seguimos a nossa estrada, iniciando em 76 com uma retroescavadeira. Em 78 veio a segunda retro, depois em 79 veio a terceira retro, e dentro de uma escala de crescimento orgânico com equilíbrio financeiro, que isso a gente mantém até hoje, né, na linha da responsabilidade. E aí criando bons parceiros, mas a gente coloca uma visão do tempo, a gente coloca uma visão, a década de 70, que foi de 76 até 1980, né, a gente coloca como uma consolidação da escolha da atividade, né? E aquela época também as empresas de locação, elas acabavam acomodando muitos emergentes, muito operacional, né? Isso deu oportunidade para que muita gente seguisse a sua vida com a sua família, tocando o seu projeto. Então, em 1970, eu acho que nós tivemos esse momento aí, né, de entender que esse era o nosso negócio. Em 1980, uma década que todo mundo sabe que foi uma década difícil, até tida como uma década perdida, né? Então, apesar de todas as dificuldades, nós tivemos um crescimento em 1980. E aí, quando a gente fala de crescimento, nunca o nosso setor acompanhou o crescimento de PIB. Sempre foi um crescimento muito maior, né? E não se crescia mais porque os créditos eram mais difíceis, a disponibilidade de máquina era menor, né? E mesmo a cultura de locação, ela ainda não estava bem disseminada ainda, né? Diferente de hoje, claro. Mas nas décadas de 80 foi uma década que nós tivemos um crescimento menor do que esperávamos, mas crescemos e consolidamos bem o nosso projeto olhando para o futuro. A década de 90, ela chegou com a democratização do crédito. E a democratização do crédito, ela veio com os finames, com um juro um pouquinho subsidiado, um crédito mais alongado. Isso deu um fôlego para todo o setor, para toda a indústria, para que a gente tivesse mais acesso aos equipamentos, né? Isso também gerou um crescimento. E na década de 90, eu, meu irmão e meu pai, nós já pensamos em expandir o nosso negócio, e nós fomos aí uma das primeiras empresas de locação a pensar em montar filial. E nós seguimos com as nossas filiais, né? Quando a gente pensou em filial, a gente pensou em filial algo que gerasse negócio para a gente dentro da dinâmica que existia. Qual era a dinâmica que existia? Era o mercado de varejo. Então nós estamos em São Paulo, que era a grande São Paulo,
nós montamos uma filial em São José dos Campos e montamos uma filial em Campinas. Na nossa cabeça, puxa, nós estamos aqui numa participação muito forte da economia brasileira, em 3 grandes centros que nós vamos atender esse mercado. E nessa época ainda não era uma época de grandes obras, então nós tínhamos 80% do que a gente rodava no varejo, 20% ia para as obras maiores, né? Então essa foi a década de 90. Na década do ano 2000, a gente vem com a expectativa firme de crescimento, né? E esse crescimento no ano 2000, ele veio com ampliação da frota, com as filiais consolidadas. Aí eu lembro que nós tínhamos filial no Norte, no Nordeste, filial aqui em São Paulo, 3 unidades, São José, Sumaré, São Paulo, e a 4ª unidade nós montamos na região de Ribeirão Preto. E essa ideia de filiais, ela deu o quê? Capilaridade, deu capacidade da gente buscar outros mercados, né? E aí nós montamos em Uberlândia também, né? Foi a primeira filial que nós montamos fora do estado de São Paulo, e nós temos essa filial nossa até hoje lá em Uberlândia, bem no Triângulo Mineiro, atendendo hoje a entrada do agronegócio. E naquela época que a gente montou, quase 20 anos atrás, a gente montou a unidade nossa pensando nisso, tá? Na região central, né, do país. Então a ideia de filial, da expansão de filial foi fantástica, né? Isso foi nos anos 2000. E nessa década do ano 2000 nós tivemos uma grande perda, que foi o falecimento do meu pai. Em 2005, o velho Tonhão, Antônio Daniel, né? Que aliás o nome da SCAD, e foi o nome que meu irmão criou, SCAD, Escavações Antônio Daniel, porque a gente trabalhava só com retroescavadeira, e aí nessa linha ficou Escavações Antônio Daniel. E esse nome é o nome que a gente mantém na empresa até hoje, né? Um nome bacana, um nome que a gente veio construindo aí. Olhando dos anos 2000 até, andando para trás de 76, Daniel, quais foram as grandes mudanças? A gente tinha nas empresas de rental muito segmento, né? Cada empresa era segmentada em um equipamento. Então tinha aquela empresa que só locava rolo, aquela que só locava moto-nivelador, e a gente caminhou muito tempo só com retroescavadeira. Já nos anos 90 a gente entendeu que a gente precisaria ampliar, e nós começamos a fazer a grande mudança de ter toda a linha amarela no nosso portfólio. E aí fomos para escavadeira, fomos para trator, para rolo, compactador. Aliás, rolo foi um segmento que a gente cresceu bastante, né? Nessa época, e se consolidamos bastante como uma empresa importante de atender rolo compactador. Ou seja, nós tivemos uma mudança no cenário do que era segmentado. Nós somos pioneiros em ampliar mais a nossa grade e ter a frota completa, né? Outro detalhe que aconteceu nesse período, que foi lá no final dos anos 80 para os anos 90, aconteceu a importação das mini escavadeiras. Nós somos uma das primeiras empresas a trazer mini escavadeira e colocar no mercado. Era uma máquina importada, pouca gente conhecia, né? E hoje a gente vê as mini escavadeiras absolutamente consolidadas no mercado, não só as mini, como as mini pá, os mini rolos. Isso tudo a gente tem na frota hoje, mas lá atrás a gente foi pioneiro nisso, né? Então eu registro essas passagens, né? E é claro que quando a gente registra essas passagens, as conversas que eu tinha com meu pai e com meu irmão eram sempre, como é até hoje, conversas entusiasmadas, olhando as oportunidades, olhando o futuro, mas sempre acreditando, né? E aí numa linha de gestão, a gente sempre colocou a responsabilidade, o compromisso, os fornecedores, os bancos, a equipe, as pessoas. A gente sempre colocou isso como prioridade para a gente poder tocar um projeto e enxergar o longo prazo, uma estrada bem consolidada, né? Então isso aconteceu aqui no nosso projeto da SCAD, né? E aí quando a gente chega em 2010, né? na década de 2010, a gente chega já com o rental muito consolidado, um número de empresas grandes atendendo, a musculatura do setor com mais confiança no mercado. Muita gente não optava pela locação porque não tinha empresas que confiavam. Nessa década, a gente sentiu o crescimento do setor, né? E o crescimento do setor que, quando a gente olha o tamanho do nosso setor para a nossa economia de máquina e equipamento, a gente deve ter saído aí lá atrás em torno de uma representatividade de 10%, 15%. Hoje nós temos uma representatividade em torno de 30% de tudo que é comercializado no Brasil vai para o setor de renda. E é legal a gente olhar isso, que no mercado, nas economias mais estabilizadas, esse número do rental ele é muito maior. No caso, em linha amarela, ele chega até 60%, né?
E a SCADE vem apostando nesse crescimento e nessa demanda que tem, e nesse modelo lucrativo para o cliente, para as locadoras, para a produção, para a segurança, enfim, todos os aspectos a gente vem apostando nesse modelo de negócio, né? Então, o ano 2010, que a gente chega com essa consolidação, a gente tem uma resposta muito interessante do mercado, e aí vem um crescimento da empresa. Em 2010 nós tivemos um pico de negócios interessantes, porque saímos do varejo e fomos para as grandes obras. E as grandes obras inverteu, 80% grandes obras, 20% do varejo. E daí justificar a abertura das nossas filiais fora do estado, no Pará, no Nordeste, Centro-Oeste, daí justificar esse crescimento nosso, né? Mas nós tivemos no ano 2010 um marco muito forte para o nosso setor. Qual foi esse marco? Foi o Lava Jato. O Lava Jato teve um impacto muito forte e negativo, né? Onde nós tivemos uma paralisação do mercado, onde as grandes obras pararam, e aí toda a cadeia produtiva, todo o setor sentiu muito, e demorou alguns anos para a gente poder retomar. Então nós ficamos aí uns 3 ou 4 anos aí numa situação de nível com quedas bem significativas, né? Isso tudo aconteceu em 2010, né? E a partir na década de 2010, então nós tínhamos de 2014 até 2017 anos muito difíceis. 2018 o mercado começa a retomar, e o mercado começa a retomar, aí vem a lição, né? E a gente, mais uma vez, a gente faz essa reflexão, eu e meu irmão, meu pai, né? Lá atrás, quando a gente tinha essa visão, a gente continua mantendo esse contexto, esse conceito, a gente faz essa visão, né? A resiliência, o compromisso, a honestidade, isso fez com que, logo que o Lava Jato saiu, o nosso projeto foi um dos projetos que conseguiu deslanchar, porque nós não deixamos nenhum arranhão atrás na relação que a gente tem com toda a cadeia produtiva, né? E a gente estava pronto para atender os nossos clientes. E voltamos um pouquinho para atender o varejo que a gente sabe que ele é muito dinâmico, né? Reduzimos o número de filial, né? Ficamos com a filial, temos duas unidades no Rio de Janeiro, uma unidade aqui em São Paulo, uma unidade em Sumaré, uma unidade em Uberlândia. Então são 5 unidades que a gente tem, que a gente toca o projeto hoje, e atendemos obra no Brasil inteiro com estrutura dedicada, né? Cada obra que a gente pega, a gente monta uma estrutura onde a gente consegue atender. Então, o Lava Jato teve um impacto muito forte, e o pós-Lava Jato saiu melhor aquele que tinha organização, tinha resiliência, tinha DNA. Eu acho que nós tínhamos tudo isso para poder chegar em 2024 como nós estamos hoje, né? Então teve um impacto muito grande. De 2018 até 2022, 2023, nós tivemos o que a gente chama de ciclo do ouro. O crescimento, estava tudo represado, chegou na média de 40% ao ano de crescimento. E aí nós conseguimos em 22, olha que detalhe, nós conseguimos em 2022 ser o que nós fomos em 2010. E aí em 2023 nós deslanchamos mais um pouco, 2024 damos essa continuidade, e o projeto segue firme, com fundamentos muito fortes, de uma maneira muito interessante, né? Daniel, como é que você vê o futuro do rental? Olha, eu vejo o futuro do rental muito claro, como uma solução financeira, uma solução operacional, e as empresas cada vez mais estruturadas, a preferência do mercado aumentando, ou seja, porém, com um detalhe, as margens não são iguais às margens do passado. Então os controles, a organização, os processos, os sistemas, tudo isso faz parte de uma empresa do rental hoje, para ela poder ser competitiva. Mas a gente vê muito espaço para crescer, muito espaço para a gente poder tá se desenvolvendo aí, né? Se teve alguma mudança que você acha nesse período, várias mudanças, mas uma que eu destaco, o grau de exigência hoje, tanto no aspecto técnico, pela evolução da tecnologia, hoje tem que ter um acompanhamento nisso. O aspecto de riscos, clientes hoje eles procuram reduzir o máximo possível os riscos, isso aumentou muito a burocracia. Customização nas máquinas que a gente tem que fazer, você tem que ter uma estrutura para poder customizar e atender, e uma estrutura da empresa com profissionais em várias áreas para poder atender cada demanda. Então, uma empresa de rental hoje não é simplesmente a máquina. Por trás da máquina tem, como nós temos hoje, um organograma com mais de 60 núcleos de atividades,
todos eles empenhados em dar um melhor atendimento para o cliente. As nossas filiais, com perspectiva da gente ampliar essas filiais claramente aí no decorrer dos próximos anos, para a gente poder ampliar o nosso atendimento, melhorar a nossa logística, mas as filiais têm uma importância tremenda na estratégia nossa, né? E a nossa relação com os clientes, né? A gente fazer aquilo que o cliente gosta, sabe? Então a gente tem uma frase nossa que o cliente gosta, o mercado entende, a escala atende. Então nós estamos dentro desse conceito, né? Eu acho que tivemos uma caminhada sólida, uma empresa familiar que conseguiu espaço, uma empresa profissionalizada que nos enche de orgulho aí a gente poder fazer parte desse projeto e a gente poder tocar, né? Então é com esse depoimento que eu passo um pouquinho da nossa história e mais uma vez fazendo uma menção ao meu pai, o fundador, seu Antônio Daniel, meu brother, meu irmão, meu sócio Edmilson, e nós tocamos aqui junto com uma equipe de 200 colaboradores, 5 filiais, uma frota de 500 equipamentos muito bem distribuída em toda a linha amarela, com capacidade de investir, com capacidade de atender, né? E sempre empenhado em fazer o melhor possível junto com a nossa equipe, né? Então, um abraço a todos, sucesso para a Nalock, sucesso na Semana do Rental, sucesso para todos os locadores no futuro e tamo junto.